Cast, podcast New Way. Olá, eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Você está no New Way Cast, um encontro semanal de todo sábado, 18 horas, na Atitude TV. Já quero pedir para você ficar com a gente aqui até o final e compartilhar esse programa que vai abençoar a tua vida e vai abençoar a vida de muitas outras pessoas. Quer saber o que está acontecendo por aí? @souneway e @Ministério da Família IBA, um conteúdo que vai abençoar a sua casa, a sua família e o seu cotidiano. Se você está se perguntando o que é New Way Cast, New Way Cast faz parte do Ministério da Família da Igreja Batista Atitude. E aqui, toda semana, a gente traz um assunto sobre relacionamento, casamento e tudo mais que está aí. Às vezes sobre empreendedorismo, saúde. O importante é você receber esse conteúdo e tomar um novo caminho, se você estiver no caminho errado. Isso aí. E hoje o nosso assunto promete. A gente vai falar sobre ninho vazio. Você sabe que fase é essa? Mas antes, vamos falar dos nossos convidados? Vamos lá. Vamos lá? Eles são casados há 23 anos, pais para toda a vida do Lucas Gabriel, de 21 anos. Lucas, beijo da tia, eu já sou tia do Lucas, meu Deus. E servem na IBA desde 2011. Ele é graduado e pós-graduado em Direito. Amo conversar com ele esse assunto, assim, a gente adora debater. Graduado e mestre em Teologia. Não vou falar de onde eles são ainda, né? Qual é? Vai. E ela? Ela é graduada em Administração, tem MBA em Gerenciamento de Projetos, atua como gerente de projetos, né? Não vou falar inglês para não gastar meu inglês aqui. Né? Estudou, fez mestrado em Teologia, é pastora da Igreja Batista Atitude e fez uma pós em Business fora do país, tá? Ou seja, o nosso casal convidado é um casal de peso, é internacional. De honra. Douglas esqueceu de falar? Intergaláctico. Eu esqueci de falar que ele é um amante do café. Ama café. Muito bem-vindos, pastores Max e Suelen, que são da IBA hoje, Montreal, Canadá. Que honra! Sejam Que bem-vindos. honra! Bem-vindos! Honra pra gente estar com vocês, amigos queridos de longa data, né? É verdade. E prazer também estar com vocês aqui hoje. Nossos primeiros pastores, né? É verdade, amigo. Ó, long time, né, amor? Demorou para esse momento chegar, mas chegou. Demorou, mas chegou. Glória a Deus. Obrigada por vocês terem encontrado aí essa brecha nas férias, que vocês estão de férias aqui no Brasil. Último dia, né? No último dia, mas muito obrigada. E eu tenho certeza que será um momento muito abençoador. Amém. Amém. Eu creio, Amém. eu Não é? creio. É um privilégio para nós estar aqui. Já com passaram aí de 20 anos de casados. vocês. Já passamos. Estão felizes ainda? Tá só É começando. possível, né? Tá só começando. Começando. Estamos vivendo a melhor fase. Ah, Lucas! Oh, aleluia! Gente, vocês estão vivendo uma realidade muito diferente, uma realidade cultural, social, uma realidade cristã, inclusive, é um grande desafio. Nós estivemos lá quando vocês estavam pastoreando Vancouver e a gente viu, não é? Quanto é desafiador o evangelho ali. Quero saber como é que vocês administram tão bem a vida conjugal com a vida ministerial, pastoreio. A gente sabe o quanto pastorear vidas demanda da gente, né? É verdade. Sim, é verdade. Como é que vocês fazem? Conta o segredo pra gente, Conta aí, pastor. o povo quer Conta, saber. Pastora, conta. Realmente é desafiador, né? Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas fluem, né? É um novo país, uma nova cultura, a gente teve que se adaptar, né? Viemos com a nossa família e não conhecíamos ninguém naquela terra gelada e o Senhor tem feito grandes coisas lá, mas de fato é desafiador, é árduo em muitos momentos, mas Deus tem nos sustentado, né? Principalmente na nossa família, como família também. Porque a gente teve que estar muito mais unido, a gente ficou mais apaixonados no nosso casamento, a gente teve momentos que a gente teve que dar suporte, apoio, carinho um para o outro, e a gente chegou em 3 e hoje somos 2 igrejas no Canadá, né? Então o Senhor tem feito grandes coisas. 3, só vocês 2 e o filho, é E isso? o filho, exatamente. Numa missão, né?
uma missão. O pastor, um grande desafio desses países, né, assim, mais frios, diferente pra gente, povo brasileiro que é calórico, que gosta de estar junto e misturado, né? E a gente viu muito isso lá. Como é desafiador relacionamento. Como é que vocês fizeram? Então, a gente tem que aprender, né? A gente tem esse jeito maravilhoso de se relacionar, a gente tem esse jeito de estar perto, né? De brigar, mas também de se reconciliar, de se amar bastante. E lá, pelo menos na América do Norte, as pessoas são mais distantes, no geral, inclusive dentro da família. Então, acho que no primeiro momento é perceber quais são as diferenças, quais são as linguagens, e ao mesmo tempo, no segundo momento, é a gente se proteger. Porque às vezes o que dá certo para o outro não dá certo para a gente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a gente se blindar e saber quem a gente é, para não desconstruir essa identidade familiar que a gente tinha, e então a gente, entendendo o outro, conseguir acessar alguns lugares, algumas pessoas, mas sem perder o que é mais precioso, que é a nossa família, especialmente sólida, né, e firme na rocha, que é Cristo e como Ele chamou a gente para ser. Aí a gente consegue começar um equilíbrio. Do contrário, a gente se perde muito, né, meu amor? É verdade. A gente tem que entender que a nossa cultura, ela vem do céu, né? Então, independente do lugar que a gente esteja, a gente tem que entender isso e não ser engolido pela cultura local. É claro, a gente entende a cultura, a gente estudou a cultura local canadense, mas a gente absorveu aquilo que era bom. A gente não deixou a gente se perder ali como família nas questões que são muito complexas no Canadá, né? Como você falou, é um país frio, saúde emocional é um complicado, né, gente? É um grande problema, sim, em países frios. A gente vê um distanciamento das pessoas como família. Então, não é somente no relacionamento entre amigos. Esse distanciamento acaba acontecendo dentro das famílias. Então, a gente esbarrou com muitos casamentos que chegaram bem no Canadá, brasileiros que chegaram cheios de sonhos e que tiveram a sua família despedaçada porque foram engolidos pela cultura, pela frieza e não preservaram os seus pilares familiares, né? Sim. Com certeza isso é muito importante, a gente entender que os nossos pilares eles são fincados em Deus, independente do país que o Senhor nos levar. Você falou de equilíbrio, né? O pastor falou de equilíbrio, né? Falaram de equilíbrio, de saúde mental e eu falo de rede. Quando você está aqui, você tem uma rede de proteção dos amigos para qualquer coisa. Você está com alguma coisa, vai falar com alguém, vai falar com outro, tem a família que está perto. E aí a rede social mostra uma outra vida que é muito agradável e atrativa. Só que quando você vai para lá, né, seguindo a rede, você chega num mundo totalmente diferente. Aí você fica sem a sua rede de proteção, sem a sua rotina. Na pandemia, aqui no Brasil, vocês já estavam lá, as pessoas perderam a rede de proteção porque todo mundo se isolou e muitos casamentos foram desfeitos, ao fracasso. Sim. Se desfizeram porque a rotina é que mantinha o casamento. Sim. Não era o convívio marido e mulher. E que bom que vocês conseguiram superar a ausência de uma rede, porque às vezes tu tá mal, aí o teu amigo, não, vai lá com a tua esposa, leva ela pra tomar um negocinho, dá um abraço nela, dá um beijo, então, ô mulher, bota uma comidinha pro seu marido lá, dá um abraço nele. Lá não tinha isso. E aqui na pandemia a gente também não teve isso, e muitos casamentos foram desfeitos. Então, que bom que Deus preparou vocês para isso. Porque cada um responde de uma maneira essa mudança, né? Tem gente que vai ficar muito bem, e tem gente que vai e acaba ficando mal. Eu acredito que, né, como psicóloga, eu vejo muito isso, a mudança faz parte da vida do ser humano. Querendo ou não querendo, você vai ser ali desafiado a alguma mudança. Mas toda mudança traz desconforto. É verdade. Você saiu da sua zona de conforto, né? Vocês saíram de um lugar que vocês estavam muito bem estabelecidos, estruturados, você muito bem como advogado, você era uma multinacional, vocês tinham uma vida, né, muito estruturada, uma vida muito próspera, né, uma família muito bem, e aí, de repente, isso se foi? De repente, vocês falaram, Deus, é isso, eu vou... Vocês quiseram pagar o preço, porque paga preço, não paga? Preço. Vamos falar a verdade? Sim, mas eu acho que quando a gente recebe um chamado de Deus, quando a gente entende que Deus está chamando a gente para uma missão, para alguma coisa que nós entendemos que é a voz dele,
Eu acho que essa conta nem chega a ser feita, porque não existe nenhum lugar melhor do que estar onde Deus te mandou, Verdade. e pelo tempo que Ele mandou, o que não quer dizer também que é para sempre. Sim. O Senhor chama a gente para uma missão, e às vezes a gente conclui com a vida, às vezes com a etapa da vida. Então eu confesso que eu e a Suelen e o próprio Lucas nunca fizemos essa conta. E a gente também pode dizer que foi muito bom a gente ter entendido o que Deus tinha para aquele momento, e agora no momento novo em Montreal, e a gente é feliz com isso. É verdade. Mas é interessante falar sobre rede de apoio, porque se fala muito em rede de apoio lá no Canadá, e acho que, no geral, as pessoas que moram no exterior, elas buscam essa rede de apoio, né? E realmente, o que o Douglas falou é o que acontece. Quando você tem muito segura essa rede de apoio, tem sempre alguém ali, né, do Senhor enviado para te dar uns toques. E quando isso não acontece, quando a gente perde essa rede de apoio, é muito danoso, né? Porque o Senhor nos criou para a gente viver em comunidade, em unidade. Então, acho que os primeiros desafios, eles acontecem justamente porque a gente busca essa rede de apoio e se encontra num lugar novo, né? E a gente tem que olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, o Senhor é o dono do nosso lar, da nossa casa, para que as nossas estruturas se mantenham. Então, eu vejo isso acontecer com as mães, né, na maternidade, as mulheres lá da nossa igreja, que ficam grávidas e têm seus bebês. A Érica sabe, quando a gente tem o nosso bebê, a nossa mãe está perto... É outra coisa, né? É Você sente outra segura, coisa. né? E lá a gente não tem. Quando a gente adoece, a gente busca essa rede de apoio, de Não pessoas que existe. possam cuidar da gente. Então acontece muito isso, e a gente, para a glória de Deus, a gente pôde achar essa rede de apoio na nossa família de fé, na nossa igreja, na comunidade que o Senhor tem feito lá, assim, lindamente, e a gente se ajuda. Então a gente acaba sendo a mãe que falta quando o bebê nasce, né? O amigo que está junto quando alguém precisa passar por um tratamento de saúde. Então, essa rede, como o Douglas falou, acaba sendo reconstruída. Mas demora, Douglas, né? Demora. Com novas pessoas. E também nunca vai substituir, é claro, a sua Não. rede de apoio que você construiu ao longo da vida. Sim. Não. Mas um ponto negativo que a gente vê muito nessa questão de rede de apoio, falando de relacionamento de casal, é a superdependência que a gente tem para o outro. É o primeiro grande desafio. Porque quando você está fora da rede de apoio, é justamente quando você deposita todas as suas expectativas no outro. Então, assim, existe um ganho muito grande de proximidade, de qualidade de relacionamento, né? Casal, homem e mulher, mas ao mesmo tempo existe também uma pressão muito grande, porque quando você não tem a amiga para conversar, um amigo para conversar, o pai, a mãe, a irmã, a rotina, o cabeleireiro e as coisas que tem, e você acaba depositando tudo que você tem no outro. E alguns casamentos não resistem a essa pressão. Porque, na verdade, é como se você dependesse tanto do outro que um desentendimento cria o caos. Mas, ao mesmo tempo, um elogio ele vai melhorar ainda mais o relacionamento. Então, a gente vive com esse paradigma, né? É verdade. Acho que o primeiro grande desafio de um casal que quer imigrar é ter consciência de que se ele sai com um problema daqui do Brasil, por exemplo, ele vai levar esse problema para lá e ele vai potencializar esse problema. Tem pessoas que fogem, né, do lugar que está porque acham que vai resolver tudo saindo daquele lugar. Pelo contrário, além dos problemas irem, a gente não tem com quem contar. E a gente sabe que um casamento saudável ele precisa ser oxigenado também por bons amigos, por um bom pastoreio, por uma boa família. E quando ninguém se basta. A gente é muito bom e é muito importante que esteja junto, mas a gente precisa de outras pessoas para oxigenar isso. E, infelizmente, no exterior, geralmente, você não pode contar com ninguém, a não ser com o seu parceiro, com seus filhos, com seus pais. E aí, por isso, o ninho vazio é complicado quando a gente depois... alguém falta aí, né? Como é que vocês trouxeram aí alguns exemplos, né, do pastoreio, alguns exemplos, assim, dos irmãos, que vocês, na verdade... Pra gente, que é ovelha, né? Por mais que a gente seja pastor de um grupo pequeno como a gente é aqui, mas pra gente que é ovelha, a gente tem a expectativa e a gente de verdade, de fato, quer que vocês, pastores, nos atendam.
Que vocês, pastores, atendam. Se vira! Que vocês, pastores, atendam toda, né, As demandas. Pessoais, Os as demandas, os problemas. problemas. Não bastam só os problemas ali relacionados à igreja, mas tem problemas ali das ovelhas. Como é que vocês fizeram para blindar isso, gente? Como é que vocês conseguiram? Porque eram só vocês e só vocês. Eu imagino assim, nossa, tô no Canadá, lugar frio, que ninguém se toca, ninguém se olha, ninguém se relaciona. De repente eu ganho um casal de pastores brasileiros. Eu vou dizer, eu quero eles para mim. Eu vou guardar eles na minha casa. Eu quero estar o tempo todo com eles. Eu quero estar na casa deles em célula. Só que não. Acho que isso é Só que não. eu, como psicóloga, advirto. Não permitam o tempo todo, brincadeiras à parte, mas a gente sabe o quanto se relacionar é saudável e é bom, desde que sejam com pessoas saudáveis. É verdade, é verdade. A gente tem muitas vezes que se blindar também, né? Sim. Blindar o nosso relacionamento, a nossa casa, o nosso espaço. E é realmente isso que você falou. A gente tem as ovelhas, elas têm suas demandas, né? Mas nós temos que blindar o nosso espaço como casal. E assim, eu e o Max, a gente tem um casamento muito saudável para a glória de Deus. Porque a gente vai se readaptando aos momentos da nossa vida. Isso é muito legal, isso é muito incrível, porque eu me casei com o Max muito jovem. A gente começou a namorar, eu tinha 15 anos. Tamo junto. Vocês sabem exatamente como é. Né? E assim, como todo casamento, a gente passou por fases, a gente passou por momentos. E a gente sempre entendeu em Deus que a gente precisava blindar o nosso amor. Então, como pastores, a gente não faz diferente. A gente tem o nosso tempo juntos. A gente não abre mão de ter o nosso tempo de qualidade. A gente vê dorama. Ai, que lindo! Juntos. Aliás, precisamos de dicas de novos, porque já vimos quase todos. todos os bons a gente já viu. Mas a gente tem o nosso tempo de qualidade, a gente vai ao cinema. E é claro, agora com o ninho vazio, né, Érica? Isso a gente está conseguindo fazer de uma forma muito mais intensa, com muito mais tempo para o nosso casamento. Então, quando a gente chegou no Canadá, nesse conceito pastoral, a gente já tinha aprendido a blindar a nossa casa e o nosso relacionamento. Então, quando a gente chegou no Canadá, isso se tornou um pouco mais fácil. É lógico, teve a pressão dos irmãos, das ovelhas, isso acontece, mas assim, a gente já estava bem blindado. Muitos casais não fazem isso, não têm o seu tempo de qualidade. Porque além da gente ser pastor, nós somos maridos e mulheres, somos pai do Lucas. Sim. E assim, a gente tem a nossa vida, eu trabalho fora, a gente tem nossas demandas. Então a gente precisa se respeitar o nosso tempo, cuidar da gente para que a gente cuide dos outros com qualidade, com amor, mas sem abrir mão do nosso espaço. Excelente dica, hein? Super necessário. Então, assim, independente de estar numa outra cultura ou outro país, a palavra de vocês aos pastores, né, que estão assistindo a gente, ou desejosos, casais que estão desejosos de serem pastores. A nossa igreja é uma igreja que, né, levanta pastores. Essa é a palavra? Sim, se blinde? Sim. Se blinde e aprenda também a reorganizar a sua agenda, né? Desde que a gente se casou, a gente entendeu que nada iria disputar com o nosso relacionamento com Deus, né? Nossa igreja a gente chama de TSD, né? Hoje, tempo a sós com Deus. E, de fato, o tempo devocional sempre foi uma realidade na minha vida e da Suelen, antes do Lucas existir. Então, com a chegada do Lucas ou com a imigração, isso não pode mudar. Tem um momento que eu quero realmente estar na minha solitude, não na minha solidão, né? Mas que eu possa realmente estar ali orando. Ora eu vou fazer isso na academia quando eu estou correndo, ora eu vou fazer isso quietinho mesmo lá no escritório e estou lendo ali, conversando com Deus, não necessariamente para pregar. E depois a gente sabe que a prioridade é a nossa família, que é o primeiro ministério. Se a gente fracassa nesse ministério, a gente fracassa em todos os outros. E depois a gente tem as atividades da igreja, né? Que são a igreja, o trabalho, que a gente até coloca no mesmo pacote, né? A gente pode ter um ministério lindo dentro da igreja, mas também podemos ter um ministério lindo fora da igreja e nenhum problema. Mas acho que estabelecer essa agenda protege o nosso relacionamento em qualquer fase. Porque, por exemplo, eu vou fazer a agenda. Eu não posso colocar o meu tempo com o Senhor na frente da Suelen, ou do Lucas, ou do ministério pastoral. Mas, ao mesmo tempo, qual é o dia da Suelen?
qual o dia do Lucas? Antes da gente ser pastor, no 5º ano de casamento, nós fizemos um acordo com o Lucas. Ele já entendia, com 5 anos seu filho já entende. 5 anos, já entende. E a gente estava num momento bom profissionalmente, né? Começamos a conseguir viajar e a gente combinou com ele, olha, a gente vai viajar 1 ano, filho, a gente vai viajar contigo. E ali era a Suelen e o Max, pais do Lucas, viajando. Então a gente fazia as vontades dele, seja legal. dentro do Brasil ou fora do Brasil. E no outro ano ele já sabia com 5 anos que a gente ia viajar sem ele. E aí era eu olhando para a Suelen, minha mulher, ela olhando para mim, e a gente combinou, não vamos falar do Lucas, porque é um período muito curto. É desafiador, né? É um desafio pra mim. No início era difícil, não falar. mas a gente, como a gente fez isso a partir do 5º ano, a gente conseguia realmente a cada 1 ano ter uma lua de mel renovada, mas ao mesmo tempo no ano dele a gente era integralmente pai e mãe. Acho que saber dividir essas duas tarefas agora, quem está começando agora, quem está se casando 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai fazer diferença depois que você passar de 20 anos. Porque justamente a síndrome do ninho vazio, essa sensação de que perdeu a função, ela só é danosa, só é prejudicial para quem não construiu algo no início do casamento. É verdade. Porque se você não constrói no início uma identidade enquanto marido e mulher, independente da figura de pai e mãe, lá na frente você vai sofrer e talvez até o seu casamento com 20 anos, 30 anos se acabe, porque você desaprendeu a ser marido, desaprendeu a ser mulher. Deixou de ser marido e mulher, né? Sim, tem. Porque virou pai ou Virou pai e mãe. Ou virou só. Empresário. Isso. Porque a pessoa acaba Ou assumindo virou um papel, pastor e deixou de ser marido e mulher. Exato. E aí, Exatamente. olha só. Tem gente perguntando aqui, o que é ninho vazio? Vamos explicar. O que seria, Nicolas? Nós ainda não estamos vivendo essa parte, mas eu já oro pelo futuro marido da minha filha e já declaro que ela vai Aí se vem casar a outra cedo. pergunta, meu Deus, o Lucas casou e eu nem soube. Vamos explicar, Vamos vamos, explicar. diga, pastores. Então, o Lucas agora tá com 21 anos, não se casou Não se ainda. casou. Ainda. Não casou. Mas tá namorando. Tá namorando, gente, tá Tá. namorando. Mas o Lucas, a gente tá com o ninho vazio porque há 1 ano, eu e o Max, a gente foi para Montreal, deixou o Lucas em Vancouver, convidamos ele para ir para Montreal nessa nova fase, né? A gente está plantando uma 2ª igreja no Canadá, né, em Montreal, depois de 6 anos em Vancouver, plantando a igreja de Vancouver. Falamos, filho, você vem com a gente para essa jornada? E a resposta dele dessa vez foi... Não. Estou na faculdade, a minha namorada mora aqui, eu estou construindo uma vida aqui. E foi bom porque a gente veio preparando ele também nos últimos anos para que ele tivesse também essa autonomia. A gente conversa com ele abertamente há muito tempo sobre orçamento familiar, quanto custa a vida, fundo de emergência e essas coisas, né? Além de estudos e etc. Então ele decidiu ficar, na verdade, lá. Ele participou da escolha do nosso apartamento. Ele Sim, inclusive ele tem um quarto. Ele tem um quarto caso lá. ele queira passar férias. Até que case. Até que Fique case. claro. Depois Até que que casa, case. acabou. Acabou o quarto, né? Acabou o quarto. não Mas o tem. ninho vazio, Érica, você pode explicar pra gente bem melhor o que é isso tecnicamente, mas como leigo, né? É aquela sensação realmente da mamãe pássaro ali que choca aquele ninho, aquele ovinho, fica ali cuidando, e um dia aquele passarinho voa e na natureza a gente vê que ele não vai ficar juntinho com a mamãezinha ali, né? Com o pai, não tem como. E realmente nossos filhos, eles são criados para que eles alcancem o alvo. O Salmo 127, versículos 3 e 4, é muito apropriado para isso. Porque diz uma coisa que alguns pais não conseguem ler. O Senhor Acho que não nos dá consegue aceitar. Não conseguem. Os filhos são herança do Senhor. Do Senhor, não nossa. Nós somos mordomos. Então, assim, a gente recebe a missão de receber algo que é de Deus, alguém que é de Deus, de preparar alguém que é de Deus, para que dentro de um propósito de Deus ele seja lançado. O versículo 4 fala que é como uma flecha na mão do arqueiro. É legal essa questão do arqueiro porque, se você já viu, né, em Olimpíadas, por exemplo, ele tem um tempo, ele estudou o vento, ele sabe, ele conhece lá o arco dele, ele emprega força, mas ele só tem uma chance. Então, se ele mira para o alvo certo, numa Olimpíada, pensa assim em pontuação,
ele vai ter um momento em que ele vai soltar aquela flecha e ele tem um alvo. Eu acho que nós, pais cristãos, precisamos lembrar que a gente tem um tempo muito curto para analisar todas as condições que nos cercam e realmente deixar que os nossos filhos sigam em direção ao alvo, que para nós é Cristo, que para nós é ter o temor do Senhor, é ter uma vida em Cristo. Mas quando a gente solta, a gente sabe que não depende mais da gente. Então, se a gente começa a fazer isso desde cedo, a gente tem que crer que assim como o vento pode mudar a flecha, o Espírito Santo, que também é ruá, o Espírito Santo, né, no original é ruá, que nada mais é do que o vento, né? Então aquela flecha vai caminhar na direção que o Senhor der, e nós oramos ao Senhor, falando: Senhor, o meu alvo é que ele vá em direção ao Senhor. Quando a gente faz assim, a gente entende que não somos donos dos nossos filhos. Logo, nós temos que estar preparados para, no dia que essa flecha for solta, a gente continuar a nossa vida com a sensação de que nós fizemos o melhor que nós podíamos para o Senhor, com responsabilidade. E a vida continua e a gente pode viver a beleza que é viver depois da flecha ser solta. Muito boa sua... Adorei essa explicação, gente. Muito boa alusão da Perfeito. Olimpíada. Por quê? Se o arqueiro não soltar a flecha, ele perdeu. Não pontua. Ele perdeu. É verdade. E aí, aquele que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Irmão, se você quer receber a coroa da vida, você tem que vencer, tem que soltar a flecha. Solta a flecha. Solta o filho, em nome gente. de Jesus. Isso. Não Não pode solta, reter. não solta. Tem gente que não solta e realmente Muito não vai forte pontuar. Muito, mas muito interessante, porque a escolha, né, desse tema do nosso podcast? Claro que primeiro porque vocês vivem isso. Então, nada melhor do que trazer alguém, eu como psicóloga poderia explicar, e você explicou muito bem exatamente isso. Mas você trouxe um ponto fundamental. As pessoas que sofrem com um ninho vazio, inclusive precisam de uma ajuda profissional, que tem que entrar um psicólogo, né? Eu recebi de uma mãe uma carta quando a filha dela estava fazendo o curso e no noivado, que era uma carta de despedida, como se ela estivesse enterrando a filha. Muito, muito forte. Nossa. De verdade. Eu fiquei um tempo com aquela carta, depois eu rasguei, né? E aí ela virou a página, viveu também uma nova fase. A filha está casada, tem filhos, então ela está muito realizada. Mas você trouxe um ponto fundamental. É a construção da relação conjugal. Então, é muito importante a gente deixar claro que se o casal casado ainda não visualizou que o ninho vazio depende muito do que ele construiu com o cônjuge dele, construa agora. Exatamente. Pense agora. O novo caminho, o New Way, é um novo caminho para a gente em todo o tempo da vida, não é? Vamos estabelecer um novo caminho. Se eu tinha dificuldade nessa área e você trouxe de uma forma, né, esplendorosa, bíblica, de que, olha, faz isso, segue aí o que a Bíblia está falando, que você vai ser feliz com o seu ninho vazio. Sim. Exatamente. Sim. O que não quer dizer que a gente não vai sentir falta, Claro que né? sente. Saudade, claro. Saudade, falta. Ele sente mais que eu. Olha! A disponibilidade, né? O Lucas é um amigo nosso. Então, assim, ele sabe Ele é que eu muito sou o pai maduro, dele, a Lucas. gente não tem dificuldade com isso, mas eu gosto de conversar com ele, eu gosto de fazer coisas com ele. E ele não está fisicamente no ambiente, é claro que é ruim. É ruim, Não, claro. não pode ser bom para quem tem um Não. relacionamento bom. Mas, ao mesmo tempo, vê-lo crescer, construir algo. Agora terminou a faculdade em dezembro, já está trabalhando. Então, assim, e ao mesmo tempo conseguir administrar a sua vida também é motivo de orgulho. E a gente Sim. precisa ver isso como uma fase boa. É uma realização de vocês, né? Eu sempre, quando eu estou em atendimento, quando a gente está ali atendendo algum casal, principalmente no encontro com os pais, a gente deixa bem claro que, olha, vocês fizeram a parte de vocês, ensinaram o caminho, apresentaram Jesus, deram suporte físico e emocional, vocês fizeram muito bem feito. Exatamente. Acredita nisso, sabe? Claro que a gente erra como pai, assim como a gente erra como filho. Né? Claro que tem momentos da vida que a gente vai ter que pedir perdão para o nosso filho. Sim, e também com receber certeza. o perdão. É verdade. Exatamente. Já aconteceu. E vai ter escolhas também que eles vão fazer que são deles, e isso não pode vir com peso sobre nós também. Existem pais também que ficam estagnados porque ensinaram e fizeram as coisas de forma correta e depois o filho escolhe um outro caminho.
mas seja bem-vindo ao mundo real. Nós podemos fazer escolhas assertivas ou não. Isso não pode ser um peso também pra gente. A gente fica feliz quando as coisas dão certo, mas nem tudo na vida dá certo o tempo todo, né? É verdade. E também a gente vê muitos casais que ficam estranhos, né? Um com o outro dentro de casa. Falta um pedaço, parece que tá incompleto. É muito estranho isso, porque eles olham um pro outro, então o Lucas se foi, e eu olhava para o Max e só via ele como pai. Quem é esse ser? Quem é esse homem que está dentro aqui da agora? minha casa agora? Que eu vou ter que dividir a cama com ele ainda, assim? né? Como assim? O que eu vou conversar com ele? Perdem o diálogo, verdade. sabe? Perdem o prazer da presença da um companhia, do outro, né? da companhia. Isso é muito triste. Parecem perdidos dentro do lar. Isso acontece muito, né? Muito. E você tocou nesse ponto que se torna um estranho. E o pior de tudo é a relação sexual. É verdade. Sim. Se Deus fez o sexo e deu pra gente como presente para ser vivido dentro do casamento, e os casais casados, porque estão se sentindo incompletos com a saída de um filho, não vivem isso, o que acontece com esse casamento? É fracassado, né? O sexo é super importante. Então, Lucas, vem de férias, mas volte pra casa. Dado o recado, sobrinho amado e querido. E até mesmo, você falou uma coisa interessante, a relação sexual já é realmente um momento crucial. Mas antes disso também, a gente vê nos gabinetes, né, que a gente faz, a dificuldade, justamente o casal tá ali, tem a sua vida organizada, sexualmente ativa e tudo, só que aí chega um bebê. E naturalmente um bebê depende de um cuidado exclusivo por um tempo muito curto, que são os primeiros meses. Sim. E aí, é claro, tem a questão da recuperação da mãe. Algumas mães apresentam aquele estado de blue baby, como é que blue baby, depressão, né? pós-parto. Nem chega a ser depressão, aquela tristeza. Logo depois, E às vezes, justamente é nesse momento que é crucial, quando os papéis se invertem. O namorado e a namorada, né, que se casaram, os amantes se tornam o pai do João, o pai da Maria, a mãe da Maria. E assim, a Maria passa a dormir no meio deles, a Maria não dorme no quarto dela, e aí chega um momento que isso vai se estendendo, e as demandas vão aumentando, e aquele homem, aquela mulher que tinha um relacionamento saudável, eles passam a priorizar tanto a criação do filho, que eles se distanciam na pele. Então eles já não andam mais de mãos dadas, eles já não vão mais no cinema porque não tem tempo, eles já não conseguem... E como que você vai falar em sexo? Por exemplo, a porta está sempre aberta, não se beijam. E assim, tem uns que chegam... Desculpa, eu respeito, mas... Cada um tem a sua escolha. Mas tem uns que chegam a chamar o outro de papai e mamãe. E aquilo, marido e mulher se chamando de papai e mamãe. Só que aquilo vai estendendo e a realidade da vida é bem dura. A gente está falando agora de gabinetes, né, de atendimento que a gente faz. E quando a criança já é um adolescente, um pré-adolescente, começa a namorar e começa a ter um outro ciclo, uma outra rede, aí ela simplesmente escolhe outra rede, porque é um processo natural, e os pais se sentem feridos. Traídos. Dediquei tanto. E aí passam a ser amargurados. E quando essa pessoa vai embora, porque se ela realmente tiver uma vida saudável, ela vai casar e vai embora, eles olham um pro outro, eles não têm mais toque de pele. Acabou. Eles não têm mais nada. Eles aprenderam a ser o pai e a mãe. Só que quando essa função acaba, eles são semelhantes às pessoas que são empregados de uma empresa durante a vida inteira e são conhecidos como o João da empresa A. O João da empresa B. Eles criam uma rede de relacionamento baseado naquela função. Só que um dia eles vão se aposentar ou vão ser demitidos. E aí? E quando eles não são mais o João da empresa A e da empresa B, eles não são mais ninguém. ninguém. Qual é a identidade dele? Acabou a identidade. É o pastor fulano. Eu sempre falo, eu não sou o pastor Max, sou o Max e pastor. A Max sempre fala Eu sempre isso. falo, meu Instagram é Max_Ferreira.pé. Até porque eu não sou o pastor Max, eu sou o Max que estou servindo ao Senhor enquanto pastor. Mas eu sou marido, eu sou filho, eu sou amigo. E se eu não tiver isso muito definido na minha cabeça, se eu não entender que eu sou o pai do Lucas, mas eu sou, antes do pai do Lucas, o marido da Suelen. Se eu tiver que escolher a função, eu sou o marido da Suelen, que sou o pai do Lucas. E acho que eu tentei deixar isso claro para ele. Nada vai disputar com aquilo que eu tinha antes dele chegar. E aí, quando chegar na época dele ir embora, eu não deixei de ser o marido da Suelen. Na verdade, o que eu vejo, né? Claro que
a gente está separado aí, né, para um oceano, não sei. Qual o oceano? Bastante distante. Mas o que eu vejo é que vocês cumpriram muito bem a missão de vocês enquanto pais, enquanto marido e mulher, porque o Lucas está no caminho. Né? E o Lucas, os nossos filhos reproduzem o que nós vivemos. Então, eu, de fato, acredito que o Lucas, né, vai fazer a escolha dele muito certa, com a bênção de vocês, e será tão feliz quanto vocês. Não livre das dificuldades, dos problemas, mas desejoso de querer ter esse casamento de verdade. Né? O principal a gente fala muito de ninho vazio aqui no Brasil quando o filho casa, né? O caso de vocês não é esse, né? Por mais que ele venha casar um dia, mas vocês prepararam Um dia não, ele ele vai casar, amor. Então, mas vocês não estão preparando ele pra vida, prepararam ele pra vida. Então agora não, eu quero ver minha vida. Sim. Entendeu? E tem pais que realmente não deixam. soltam a flecha. Não deixa a flecha aí. Não soltam. Quer que o filho seja tudo de bom, mas não quer soltar. Quer manter Vai ser bom pra quem? do lado, no ninho. Né? A Bíblia fala que é mais bem-aventurado dar que receber. A gente só é feliz quando a gente serve o outro. Então, se eu não soltar meu filho, eu estou retendo ele para mim e não vou entregar a herança do Senhor. Exatamente. É verdade. Chegou aquele momento esperado. A Ana vai trazer a caixa surpresa. Eu não vou falar. Passou rápido? Já acabou? Não vou falar. Acabou, Ai, gente. Obrigada. Ana já fez Gente, curso. eu morria de medo desse momento. Você morria? com a Por Érica. quê? Gente, eu nem falei. Vocês são nossos amigos, mas sempre que vinha essa caixa, Vamos lá. Ó, não sei se eles já responderam ou não, mas o ninho vazio, na opinião de vocês, revela mais sobre quem somos como pais ou quem somos como marido e mulher? Boa pergunta, hein? Muito. Viu? A equipe aqui é Vai de acordo com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Acho que revela quem nós somos como marido e mulher. Sim. Eu acredito sim. E aí? Também, amor? Sim. Também. E vocês? Não acredito, porque o problema do ninho vazio é o relacionamento conjugal, conjugal e não o relacionamento pai e filho. Exato. Sim. Até porque nós nunca Vai deixar vamos de ser deixar pai? de ser pais e filhos. Sim. Muito bom. Muito bom. boa. Boa pergunta. Então, se você estava em dúvida, invista no seu relacionamento marido e esposa. Isso aí. Vamos aproveitar e dizer aqui para você que ainda não adquiriu o nosso livro, 10 verdades que você precisa saber antes de casar. Esse daqui tá indo pro Lucas, lá em Vancouver. Isso mesmo. Então, você vai levar para ele. Eu sei que eles têm um bom exemplo, mas também tem aqui dicas preciosas, né? Isso aí. Trazidas por Érica do Douglas. E Douglas da Érica. E são as melhores dicas, hein, gente? Sim, e o meu filho tá ansioso Tá pra ansioso. estar com vocês, ser cuidado É por verdade. vocês. Ele tem vocês como referência. Amém. E nós sabemos que o Senhor tem derramado algo lindo. Amém. Então, gente, se você não fez o curso com ele, se vocês não têm o livro deles, façam. Uma Muito bom. bênção. Vocês já falaram aqui alguns exemplos, mas pra gente finalizar, o que na prática vocês têm feito aí no dia a dia quando vocês não estão pastoreando a igreja? Como casal, pra dar dica e Dicas animar, aí, ó, animar a galera. Pro casal que tá com o ninho vazio, se casado. conectar. O que tem que fazer? Vamos lá. Fala. Começar pelo mais importante, né? Tá. Nós casamos e decidimos logo ter o Lucas, né? Foi. Foi um acordo, a gente sonhava com o Lucas, só que a gente acabou tendo um casamento inteiro com o filho dentro de casa. E quando ele foi, como a gente falou, não é fácil, a gente sente também, mas é muito legal também a gente ter a casa só pra gente, né? Então tem muitas coisas pra fazer. Tem muitas coisas pra fazer. Muitas coisas. Além disso, tem... Olha, só ficar. Exato, andar livre dentro de casa. que Liberdade, maravilha. liberdade. Pode ouvir uma música. A gente cozinha juntos hoje em dia. Ah, é verdade. Uma Olha coisa só, que a olha gente não aqui. fazia antes. Sou moradora da Península. Tem uma reclamação a fazer. Desde que esses pastores chegaram aqui, não consigo dormir à noite. Ele falou que ia fazer uma pegadinha com a gente, ele fez. É a intriga da oposição. O isolamento acústico é muito bom, né, cara? Mas olha, a gente cozinha junto. Assiste filme junto. Assiste filme junto. Série juntos. Sim, a gente sai todo Lemos sábado. livros juntos, às vezes comentamos. É, a gente sai Legal. sábado pra comer juntos. Sempre. Sempre conhece O dia um do restaurante casal ali, diferente. E
e tudo mais. O que mais? Viajamos Cinema. sempre que a gente pode. É bem verdade que o cinema agora tá um pouco mais difícil, porque lá onde a gente mora agora, os filmes são em francês. Não são em Orem inglês. por nós, pessoal. Aí a gente fica procurando algum filme em inglês pra conseguir Mas vocês já estão assistir. estudando francês, que eu sei, hein? Exato. Mas a gente de vez em quando acha um filme em inglês os e a gente filmes consegue. legais, é verdade. Namora, beija na boca. Vamos Com reforçar certeza, o isso, tempo né? inteiro. Teve uma coisa que há pouco tempo a gente fez um acordo juntos, que todo dia que a gente acorda de manhã, a gente tem que ficar pelo menos 6 segundos. segundos abraçados. De manhã. O poder do abraço. Tem Isso o aí, B. isso aí. Que a gente leu que teve um estudo Sim, que prova, né, comprovado, que sim. gera conexão. Sim. Mas pra gente tá funcionando, pra gente é bom. É tão bom a gente se abraçar. Então, casais, se abracem. E só pode soltar quando o outro soltar. A gente Quem fica abraça abraçado. que solta, é. Isso. Olha que delícia. Que Maravilha. lindo, gente. Mas que bom, né? Nossa, como é bom ter vocês aqui, né? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui, parte 1, parte 2, mas eles já estão indo, né? As ovelhas dele estão esperando eles lá, né? verdade. Ansiosamente, mas a gente louva e agradece muito, muito a Deus pela vida de vocês, pelo pastoreio. A gente teve esse privilégio, né, amor? Verdade. Ser pastoreado por vocês. Aprendemos muito com vocês. A nossa viagem em casal foi com 3 anos, a partir de 3 anos da Lavínia. Porque o Douglas que legal. falava muito que o discipulador dele disse que tem que viajar em casal sem filho. Isso aí. Então, obrigada, você me ajudou. Lavínia que lute. Lavínia que É isso aí, lute. Lavínia que lute. Tá muito nova ainda. E tá indo num bom caminho. Amém. É um privilégio para nós, amigos. Vocês são mais do que ovelhas, são É, amigos verdade. queridos, que a gente tem muita admiração. Amém. Obrigada. E a gente está distante fisicamente, mas a gente leva vocês no coração. Sabemos, né? Não sei qual o próximo ciclo da vida deles, né? Se vai ser sabemos. qual o lugar da nação, mas a gente já agradece a Deus e pede que o Senhor continue usando poderosamente a vida de vocês, o pastoreio, o relacionamento de vocês. Vocês influenciam em todas as áreas, né? Não só como pastores, mas como casal. Que o Senhor os leve ainda a lugares inimagináveis. Amém. Não Obrigado. só Glória a Deus. fisicamente. Amém. Obrigado, amigos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com vocês também. Amém? Amém. Amém. E aí? Libera uma benção aí pra quem tá assistindo a gente. Pastor, não posso perder isso. Pros relacionamentos. Tá bom. Eu realmente espero que você esteja no caminho certo, que você consagre tudo que você faz ao Senhor, que você volte para o lugar da oração. O casamento sempre começa com uma aliança, né? Então é quando a gente convida Deus para sair do espectador e passa a ser parte daquele relacionamento. A posição de Deus tem tudo a ver com o que a gente vive no início. Então, no processo também é muito importante que a gente entenda que Ele está preocupado com todos os detalhes. A gente pode celebrar com Ele, pode orar com Ele, pode conversar. Deus, o Senhor faz parte desse relacionamento, desse casamento. Então, nesse momento de dificuldade, eu quero que o Senhor converse comigo sobre a solução. E quando a gente faz assim, o Senhor honra o nosso casamento, o nosso relacionamento, e depois a nossa maternidade, a nossa paternidade. E o nosso ninho vazio. E o ninho vazio. Deus abençoe. Se você Deus está abençoe. nesse período aí, está sofrendo, não precisa fazer isso. Você pode voltar, conversar com o Senhor, conversar com seus filhos e realinhar o caminho. O Senhor Amém. vai abençoar essa nova fase também na sua vida e você vai ser muito feliz. Amém. 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 Obrigada pelo sua presença aqui com a gente. Todo sábado, 18 horas, a gente se encontra. Quero agradecer e já compartilha aí para o maior número de pessoas para que elas também sejam muito abençoadas, assim como você foi. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, galera! E o Wavecast? Podcast